Está aberto o Gabinete de Guerra na Rádio Observador. Vamos falar de conflitos em curso, essencialmente em Gaza e também na Ucrânia. Estamos com Bruno Cardoso Reis, historiador. E Bruno, boa tarde. Começamos com Zelensky. Ficou hoje a saber-se que o presidente da Ucrânia vai visitar Portugal durante a próxima semana. Recordar que em 2023 também foi noticiada a vinda de Zelensky no final de setembro, nesse ano, a propósito do grupo de arreolos da reunião, mas isso acabou por não acontecer. Desta altura parece que vai mesmo acontecer. Qual é a importância desta visita e também o que é que Portugal terá a dizer a Zelensky também no momento dessa visita? Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos. Bem, eu penso que é uma visita que corresponde a este esforço que Zelensky vai fazendo de, enfim, conciliando as urgências da gestão da guerra, não é? Que obviamente impõe algumas vezes alguma urgência e dificulta deslocações ao estrangeiro com muita frequência, mas Zelensky, depois de uma primeira fase em que basicamente isso era impossível, começou de uma forma mais ou menos metódica a procurar fazer algumas viagens e tem alargado esse âmbito agora neste último ano, nestes últimos meses. Por exemplo, foi à posse do presidente Milei na Argentina, aproveitou para parar em Cabo Verde, para falar com vários presidentes latino-americanos. Portanto, houve realmente essa expectativa quando foi da reunião do grupo de arreolos, mas no fundo, nessa altura, Zelensky optou por ir a Bruxelas, não é? Onde no fundo se encontravam depois todos os chefes do executivo dos Estados-membros da União Europeia, inclusive aqueles que faziam parte do grupo de arreolos, que só, enfim, que entre aspas, eu acho que até é uma boa iniciativa portuguesa, mas à partida reúne os chefes de Estado em regimes semipresidenciais, portanto não têm poder executivo. Portanto, apesar de tudo, entre encontrar os primeiros-ministros e os presidentes de países com esse tipo de regime fazia mais sentido e sobretudo, acrescentavam-se todos os outros Estados-membros da União Europeia. Portanto, acho que obviamente não houve nenhuma hostilidade a Portugal ou a Espanha. Foi realmente uma questão prática. Agora, parece-me que Zelensky quer, no fundo, manter viva a questão da Ucrânia em termos de agenda mediática. Sabe que ela está em competição com outros temas. À medida que a guerra se vai arrastando, há a tendência para perder alguma visibilidade em termos do debate público e, portanto, é uma forma de garantir isso. E, apesar de tudo, há aqui um aspecto mais concreto, que, no fundo, é a formalização de uma garantia de apoio continuado à Ucrânia. Muitos Estados europeus têm estado a fazer isso, um pouco para compensar a impossibilidade, pelo menos no imediato e sem alteração dos critérios de adesão, por exemplo, da adesão à NATO, não é? Como sabemos, para já, aquilo que tem sido a regra nos últimos anos, há muitos anos, é que realmente um Estado que está em guerra e que não controla todo o seu território não pode aderir à organização e, portanto, uma forma de tentar, no fundo, compensar isso é dar aqui uma garantia de segurança bilateral, em vez de ser pelo formato multilateral, que seria, no fundo, a adesão à NATO e, portanto, ao Tratado de Washington, com o seu famoso artigo 5º, que tem essa garantia de segurança mútua de todos os Estados-membros. Portanto, acho que tem alguma importância. Em relação a Portugal, acho que geralmente Zelensky, no fundo, procura também utilizar estas ocasiões para fazer algum lobby, alguma pressão adicional para algum anúncio adicional de apoio. Portanto, vamos ver se o Governo consegue dar aqui alguma boa notícia desse ponto de vista. O Governo anterior, com o acordo do principal partido da oposição, deu um apoio importante há umas semanas de sair, que foi aquele anúncio dos 100 milhões para este programa de ajuda de emergência em termos de compra de munições, até para compensar as dificuldades do lado americano, que entretanto se resolveram, mas continua a haver muitas outras dificuldades e, portanto, espero que realmente haja também a possibilidade de fazer algum anúncio novo, nomeadamente de apoio militar. Acho que Portugal pode Sendo fazer. Portugal já tinha tido compromissos também naquilo que será no futuro a reconstrução, creio, da parte escolar na Ucrânia. Também tinha-se comprometido com ajudar naquilo que é o processo de adesão à União Europeia, pela experiência de Portugal nessa parte. Espera-se agora talvez uma posição também sobre a eventual ajuda militar nesta visita de Zelensky. Quanto à questão... Sim, Bruno? Sim. Não. Parecia que me estavas a interromper. Ia perguntar quanto à questão entre São Tomé e Rússia e esse acordo. Hoje falou o presidente de São Tomé, disse que nem Portugal é fator de bloqueio ao acordo de cooperação militar entre São Tomé e Moscovo, nem há razões para crispação, isto depois de ter já falado com Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que vês este recente desenvolvimento também sobre este acordo que criou também um certo irritante naquilo que é o setor político português?
Bem, e para ser justo também criou levou algumas críticas no interior do próprio país, de São Tomé, da parte da própria oposição, que veio questionar nomeadamente porque é que o acordo foi aparentemente negociado em segredo e foi assinado em segredo e ainda não é conhecido. E, portanto, acho que, por exemplo, aí é normal que Portugal pergunte, mas então quais são os termos do acordo? Nós temos de saber. Vamos imaginar, por exemplo, há aqui um acordo de partilha de informações militares sensíveis. Bem, Portugal tem uma cooperação militar muito intensa com São Tomé, até a tem reforçado. Eu, aliás, durante muito tempo defendi que São Tomé e Cabo Verde deviam ser as prioridades das prioridades em termos de cooperação portuguesa, porque são países relativamente pequenos, com recursos limitados, que não são geralmente, e aqui isto não é ofensa para ninguém, quer dizer, Portugal também não é a prioridade dos Estados Unidos na Europa, é a Grã-Bretanha, ou a França, ou a Alemanha. São Tomé não é a prioridade dos Estados Unidos ou de outra grande potência em África, não é? Tem outras prioridades. Portanto, aí Portugal podia fazer alguma maior diferença. Já agora não me recordo de muitas destas vozes mais críticas e mais surpreendidas com o acordo terem defendido isso no passado. Mas, portanto, eu estou relativamente à vontade. Mas acho que, apesar de tudo, algum esforço houve para intensificar essa cooperação. Acho que ela é muito importante para São Tomé. E estas declarações mostram que, apesar de tudo, o governo de São Tomé, sem querer comprometer esta questão de princípio, que é um país soberano, eles é que decidem que acordos é que fazem, também não está interessado no fundo, em comprometer a cooperação com Portugal, inclusive no campo da defesa. Portanto, apesar de tudo, é uma situação bastante diferente daquela que, por exemplo, temos visto em relação à França, em várias das suas antigas colónias em África, onde, no fundo, esta assinatura de acordos com a Rússia é acompanhado de apelos públicos à saída da França com o máximo de rapidez desses países. Portanto, não estamos nesse contexto. Apesar de tudo, acho que isso é um sinal positivo sobre a avaliação que é feita pelos são-tomenses da cooperação, nomeadamente militar, com Portugal. Agora, teremos de ver como é que isto evolui. O meu ponto aqui quer dizer, acho que temos de ver na prática o que é que o acordo tem, temos de ver o que é que vai ser efetivamente implementado, temos de ver que implicações é que isso tem na própria política interna e externa de São Tomé. Se isso levar, por exemplo, a derivas antidemocráticas, autoritárias, golpismo, como tem acontecido noutros países africanos, é legítimo que um país como Portugal repense a sua cooperação. Não estou a dizer que corte completamente, eu também acho que, mesmo com regimes autoritários, às vezes é importante manter algumas pontes. Por exemplo, Portugal, durante o Estado Novo, foi muito importante haver alguma cooperação militar por via da NATO. Muitos dos oficiais que depois vieram a apoiar a democratização foram os chamados oficiais da geração NATO. Tinham feito treino em países democráticos, tinham visto que era possível haver uma democracia pluralista sem que isso resultasse no caos ou na tomada do poder pelos comunistas, etc., que era o grande papão do regime. E, portanto, mas certamente, acho que isso justificaria alguma recalibragem, ou mesmo se significasse um nível de cooperação militar com a Rússia tal que pusessem até em risco a própria segurança operacional, por exemplo, destas lanchas rápidas que estão, portuguesas que estão lá, ao serviço da cooperação com São Tomé e também do combate à pirataria e ao crime organizado no Golfo da Guiné. Ainda em território europeu há uma questão na Geórgia e protestos que têm avançado, tudo por uma lei, tem sido apelidada Lei Russa, é o projeto que exige que os meios de comunicação se registrem como organizações sob influência estrangeira se receberem mais de 20% de financiamento estrangeiro. O que está a causar aqui irritação na Geórgia e como podemos ver uma possível influência russa também em tudo o que está a acontecer? Esse parece ser o receio da própria oposição geórgia, parece ser o receio da própria presidente da Geórgia, portanto não é propriamente uma agente estrangeira, não é? Mas que realmente está alinhada com a oposição, embora não tenha grande poder, pode, por exemplo, vetar estas leis, embora tal como em Portugal depois a maioria no Parlamento pode ultrapassar isso, mas é a própria presidente da Geórgia que diz esta lei, ela própria, ironicamente, é um sinal de influência indevida estrangeira, porque é realmente uma lei que é modelada, que é copiada, de uma lei semelhante que foi introduzida na Rússia por Putin, no fundo, nesta fase de crescente repressão, de crescente dimensão autoritária do regime, portanto, no fundo, uma tentativa de limitar a capacidade da oposição, que tem uma capacidade muito limitada de captar apoio e financiamento na Rússia, por causa da pressão do Estado, no fundo, aparecer como deslegitimada, não é? Como sendo simplesmente uma voz de interesses estrangeiros, etc. E, portanto, no fundo, parece haver aqui o receio nos vários setores da oposição na Geórgia que isto seja um primeiro capítulo, tal como essa lei foi um primeiro capítulo, numa fase, digamos, de crescente reforço da dimensão repressiva, autoritária do regime e numa crescente também aproximação da Rússia e afastamento em relação à União Europeia, que a maior parte dos georgianos parecem considerar como sendo uma boa opção, esta questão da adesão,
e, portanto, aliás, o atual governo empenhou-se nisso, apesar de ser visto como tendo uma posição um pouco equívoca em relação à Rússia e à Ucrânia, mas realmente em dezembro foi aprovado o seu estatuto de país candidato e, portanto, tudo o que seja limitações de liberdades, nomeadamente liberdade de expressão, sabemos que vai ter implicações, basicamente congela o processo de adesão. Portanto, há essa desconfiança também de que é uma forma, inclusive, de conseguir também isso por uma via indireta, sem o governo assumir abertamente isso. Portanto, eu diria que é realmente uma situação perigosa, porque não me espantaria se a situação, no fundo, se agravasse, se a crise se agravasse, que isto pudesse ser um pretexto para, por exemplo, pedir algum tipo de intervenção à Rússia, ou a Rússia assumir isso como um pretexto para algum tipo de intervenção. Espero que não seja o caso até, porque apesar de tudo a Rússia está muito ocupada militarmente com a Ucrânia, portanto não estou a dizer que é certo ou até que seja provável, mas não me parece que seja completamente impossível. Quanto ao conflito em Gaza, hoje temos umas declarações, tem merecido destaque do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, numa entrevista ao El País, um jornal espanhol. Paulo Rangel recusa a ideia de genocídio, diz que é injusto dizer que Israel pretende eliminar o povo palestiniano, diz também que a catástrofe humanitária exige uma condenação. Bruno, como é que lês as palavras de Paulo Rangel nesta entrevista ao El País? Bem, eu estou no fundamental de acordo, ou seja, acho que realmente é um equilíbrio que muitas pessoas parecem achar que é inaceitável, mas que me parece corresponder aos factos, ou seja, aliás, muitas destas pessoas que acusam Israel de genocídio agora já acusavam Israel de genocídio antes sequer do 7 de outubro. Dá a ideia que não admitem que a seguir a um ataque como o 7 de outubro, por parte do Hamas, que foi o início desta crise, Israel não decidiu de repente atacar Gaza porque lhe apetecia ou porque queria eliminar a população palestiniana de Gaza, foi porque foi alvo de um ataque de uma brutalidade, digamos, sem precedentes, e que revela bem também as intenções do Hamas em relação à população judaica. Ao mesmo tempo, é possível dizer que Israel tem direito a defender-se, mas não tem direito a defender-se como quiser, não é? Há leis da guerra portanto, e aí é verdade que houve uma série de indícios sérios de que houve realmente uma série de violações dessas leis da guerra, e inclusive, por exemplo, na questão da restrição da ajuda humanitária, sobretudo na fase inicial da guerra. Entretanto, as coisas melhoraram muito, graças também à pressão internacional, por exemplo, dos Estados Unidos, mas mesmo dos países europeus. Portanto, parece-me que é uma posição equilibrada e corresponde bem àquilo que são os valores e até os interesses de Portugal neste contexto. Ainda para fecharmos, uma última questão sobre as falhas de proteção nesse ataque de 7 de outubro em Israel. Hoje houve uma declaração que fez uma menção a isto. O chefe dos Serviços de Informação de Israel reconheceu que os Serviços de Segurança Interna falharam na proteção dos cidadãos durante os ataques do Hamas de 7 de outubro do ano passado. Uma confirmação daquilo que fomos dizendo ao longo dos últimos meses. Sim, esse falhanço é mais ou menos evidente, quer dizer, depois percebeu-se com mais detalhes que até havia alguma informação, havia informação de países amigos, países árabes moderados, havia informação do próprio terreno, portanto, nomeadamente soldados, digamos, responsáveis por vigilância e informação de Gaza, que tinham procurado alertar para a situação, mas que, como isso não correspondia, no fundo, àquilo que era a orientação política, que era muito desvalorizar Gaza, considerar que o Hamas, no fundo, estava satisfeito com a situação em Gaza e que a ameaça estava sobretudo na Cisjordânia, procurar até jogar, enfim, o Hamas contra a autoridade palestiniana e vice-versa. Todas essas ideias, essas teses do governo Netanyahu, no fundo, levavam a desvalorizar uma ameaça que viesse de Gaza e realmente Israel pagou um preço terrível por isso, quer em termos de não ter evitado esse ataque, quer depois da enorme dificuldade em responder em tempo útil àquilo que estava, em perceber aquilo que estava a acontecer e em responder àquilo que estava a acontecer. E, portanto, é por isso que realmente Netanyahu está numa posição de grande fragilidade política e que há também todas estas desconfianças que ajudam muito os críticos de Israel, mas que são desconfianças que têm um mínimo de justificação sobre quais são as reais intenções do governo israelita em Gaza. É simplesmente, de facto, combater o Hamas ou vão para além disso, e sabemos que temos ministros radicais que dizem abertamente que são, por exemplo, a favor de um processo de limpeza étnica, que é obviamente inaceitável. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado por mais uma participação no nosso Gabinete de Guerra. Obrigado.